principais ameaças sanitárias da avicultura mundial. Apesar do Brasil se manter livre da doença, nos plantéis comerciais, os casos em aves silvestres têm acendido um alerta no setor produtivo. Para entender os reais impactos dessa doença, vamos conversar com o médico veterinário Luiz Felipe Caron, que é especialista em patologia animal. Caron, o Brasil está livre ainda dessa doença nos plantéis comerciais, mas o governo federal lançou mais um decreto para 180 dias de estado de emergência zoossanitária para a gripe aviária. Quais são os reais riscos da entrada desse vírus na produção industrial de aves e também como a gente pode fortalecer cada vez mais o setor, a produção animal, para que essa doença não atinja o plantel comercial? Olá, tudo bem? Obrigado pela oportunidade. Na verdade, quando a gente fala de risco, existe atrás disso um sistema de avaliação de risco, onde o Ministério e a própria indústria fomentam todas as análises e coleta de amostras que são feitas dentro de um plano de vigilância ativa e passiva, que foi muito bem desenhado pelo Ministério e publicado já há algum tempo. Quando se tem que responder qual o real risco, não dá para se trabalhar como loteria, como se teria uma chance pequena ou grande. O fato é, existe risco, como todos os países têm. Nós temos aqui no nosso entorno a América do Sul e a América Latina como exemplo disso, mostrando que a circulação do vírus existe e potencialmente pode se aproximar da gente via aves silvestres, migração, ou mesmo o ser humano como veículo trazendo esse problema. Então o real risco, na verdade, é mais como se nós tivéssemos que estar totalmente conscientes que a preparação contínua tem que ser 24 horas por dia. O Brasil continua sendo o modelo disso, nós somos um exemplo para o mundo inteiro dos processos que nós executamos, prova disso que nós seguimos livre na avicultura comercial, deixando os riscos ainda longe da avicultura industrial. Eu acho que esse é o principal legado que nós não podemos deixar passar e todos os dias, para cada ator, como essas 2.000 e poucas pessoas que estão aqui, conscientes de que o trabalho diário é o que garante que a gente consiga elevar as barreiras, deixar o vírus fora e, como nós dizemos em biosseguridade, quebrar as pontes, evitar que o vírus consiga entrar. É muito pertinente até esse comentário de que o próprio Ministério, por princípio da precaução, ainda estende todas as estratégias de contingência, que as indústrias também têm, o Ministério também publica as suas, e nós estamos aqui em 2025 falando disso, mas eu lembro bem, em 2005 eu mesmo tive a oportunidade de dar uma palestra aqui, falando do risco de introdução de influenza, há 20 anos atrás. Então a gente já imaginava, já esperava que esse risco pudesse flutuar, aumentar, mas dá para dizer que nós temos feito o nosso dever de casa. Estamos aí, há pelo menos esses últimos 20, livres no plantel comercial e dando para o mundo o modelo e o exemplo de que a gente sabe como fazer. E outra questão também que surge muitas dúvidas em relação a isso é as vacinas, Principalmente em relação à eficácia, ao mascaramento da doença e também a restrições comerciais. O senhor poderia nos explicar as questões técnicas em relação também a esses imunizantes e como adotar também estratégias para que possa ser aplicado no plantel em países assim como o Brasil, que ainda não tem uma vacinação para plantel comercial? Entrar nessa seara de vacinas é um pouco perigoso, até para não criar nem expectativas e nem posicionamentos definitivos para colocar o país na posição A ou B. Não é por aí. Óbvio que, de forma geral, a gente sempre avalia, quando eu digo a gente, não sou eu, o próprio mercado e o Ministério avalia que nós temos que proteger os mercados, nós somos grandes exportadores e um primeiro problema, um primeiro viés da vacinação é que, da maneira como o mundo ainda está entendendo, e existe, óbvio, outros fatores aqui não vem ao caso, a gente perderia muitos mercados se vacinasse. Então, independente de questões técnicas, essa é uma discussão que sempre se fez. Deve mudar e deve amadurecer essa discussão, visto que a própria Europa tem proporcionado como opção. Então, nesse sentido, isso é um fato. Tecnicamente, nós temos hoje no mercado mundial vacinas de boa qualidade, vacinas seguras,
que a vacina ela tem que passar por duas questões primeiras, né? Segurança e eficácia. Isso quer dizer, a vacinação não pode gerar doença, não pode gerar efeitos colaterais e nem dispor vírus no ambiente para evoluir. Nós temos essas vacinas no mundo. Perfeito. E eficácia? Nós temos vacinas comprovadamente eficazes em testes de eficácia, certo? Isso obrigatoriamente é feito nos laboratórios que produzem essas vacinas. Qual é o senão? Quando eu digo senão, não é crítica e nem o que inviabiliza isso. Tem toda uma estratégia de mercado atrás disso, mas se nós analisamos exemplos no mundo, o México, desde a década de 90, vacina o seu plantel, principalmente de postura, para influenza, e o país que continua tendo influenza em altas taxas. Isso quer dizer a vacina não funciona? Não. Quer dizer, existe toda uma estrutura atrás disso que, junto com a vacinação, tem que garantir a sanidade do plantel. Isso quer dizer o quê? Como a gente fala na imunologia, a vacina, ou qualquer vacina, é a cereja do bolo. A cereja do bolo precisa que tenha um bolo feito. A gente precisa fazer o nosso trabalho. E aí a cereja fica até bonita. E qual que é o nosso trabalho? É o que o Brasil sabe fazer. Então, defender que nós precisamos ou não vacinar é uma discussão complexa e longa, porque a gente pode mostrar que a mortalidade poderia diminuir com vacinação, de fato, isso se observa. A gente poderia mostrar que, eventualmente, a disseminação do vírus na população pudesse diminuir, mas que ainda ele pudesse estar presente no ambiente, de fato. Então, essa é uma discussão complexa nesse sentido, prós e contras. Mas o produto, a ferramenta vacina, é algo útil, sem dúvida, dentro de um contexto onde a gente continue investindo naquilo que nós falamos antecipadamente, que o nosso trabalho, como temos feito aqui no Brasil, mostra que a gente está preparado. Óbvio, não estamos livres de nenhum risco, porque nós somos um país gigante, como várias fronteiras podem mostrar que o risco pode entrar e a doença pode acessar, mas a vacina, no momento que a discussão amadurecer, isso deve acontecer, eu acho que vai conseguir ser posicionada de uma forma coerente dentro de uma estratégia de mercado e de uma estratégia sanitária, como a gente já está vendo em países da Europa e Estados Unidos também, particularmente. E, Caron, falando agora um pouquinho sobre imunologia, como o avanço da ciência tem contribuído para entender melhor a resposta imunológica das aves com diferentes vírus respiratórios, como é o da gripe aviária, né? E como isso pode se refletir também em estratégias futuras de prevenção? Pensar no avanço da ciência para explicar a imunidade, no ponto que nós estamos, a gente consegue desenhar um panorama muito mais claro com todas as ferramentas de análise que nós temos hoje. A gente costuma dizer, desde a década de 90, com o advento das ômicas, né? Quando a gente diz as ômicas, é porque a genômica veio na década de 90, em 95 a primeira bactéria totalmente sequenciada, e de lá para cá, várias ômicas, ou seja, imunômica, metabolômica, vacinômica, proteômica, surfactômica, enfim, que tudo isso misturado nos dá hoje uma compreensão deste capítulo da ciência muito maior. Pois bem, a compreensão do capítulo da ciência não é necessariamente suficiente para dizer as aves estão livres, nós sabemos como elas se defendem. Não, isso permite a gente dizer, dá para desenhar ferramentas cada vez melhores, que a gente entende quem são essas aves, particularmente dedicado a cada doença. Na tua pergunta, é fácil a gente extrapolar, quando, por exemplo, se estuda vírus desta classe, os orto e os paramixovírus, que para aves aquáticas tem uma resposta diferente do que para as aves comerciais que nós temos, frango, né, e poedeiras. E por que diferente? Porque geneticamente são animais diferentes. Então hoje a gente conhece lá dentro os receptores, os sinalizadores que fazem esses animais perceber o vírus, reagir contra o vírus e conviver, como as aves aquáticas conseguem, por um motivo imunológico, entre outros, e as nossas aves comerciais nem tanto. Existem questões de densidade populacional, que é muito importante, existem questões de contato com outros tipos de animais, e existe aquilo que nós chamamos de múltiplas idades, eventualmente em lugares restritos. Tudo isso aumenta o risco. Então, no final, o resumo é que, dentro de uma análise de risco, essa parte essencialmente científica, ela está bem estabelecida para nos dar norte de como buscar essas ferramentas, e a questão epidemiológica
dentro deste vírus em particular, o que não é muito diferente para outras situações, também permite a gente se posicionar em relação às melhores estratégias ligadas à biosseguridade, densidade, múltiplas idades de animais, diferentes espécies de animais, tudo aquilo que o próprio Ministério já consegue legislar em cima e, por isso mesmo, estender eventualmente, nesses planos de contingência, essas recomendações. Muito obrigada, Carol. E você continua nos acompanhando para saber tudo o que está acontecendo aqui no SBSA.